Sejam muito bem-vindos à Conversa Atual. Castro Verde acolhe já a partir desta sexta-feira e ao longo de todo o fim de semana mais uma edição do Festival Castro Mineiro. Ora, esta semana é convidado da Conversa Atual António Zé Brito, é o Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde. Antes de mais, muito obrigada, seja bem-vindo aos estúdios do Atual. Este é um festival que celebra e promove a identidade mineira. Sim, é um festival que nós criámos, primeiro cumprimentar todos os que nos estão a ver e o projeto atual, que foi um projeto muito inovador e que tem vindo a desempenhar um trabalho muito importante na comunicação social da região. O Castro Mineiro foi um projeto lançado em 2021 e, portanto, é um processo que basicamente vai de encontro a toda uma ideia que nós temos de valorização, de afirmação do nosso território. Já tínhamos lançado o Festival Sabores do Borrego, muito focado nas questões da agricultura e do mundo rural. O Castro Mineiro valoriza aquilo que é a atividade principal do Concelho de Castro Verde. Aliás, nós temos não só a maior mina de Castro Verde necessariamente, mas a maior mina de Portugal, uma das maiores da Europa, com uma importância do ponto de vista da criação de trabalho e da influência económica que é mesmo avassaladora e, portanto, o Castro Mineiro valoriza isso, mas valoriza também tudo aquilo que está à volta dessa atividade das minas em Castro Verde. Estamos então aqui a falar deste Festival Castro Mineiro, que foi lançado neste mandato. Também já o Presidente António Zé Brito falou do Festival Sabores do Borrego, que é também uma marca deste Executivo, mas depois temos também outras iniciativas que este Executivo fez questão de manter. Falo, por exemplo, do Entre Danças, da Primavera no Campo Branco, até mesmo as festas de Castro ou a tradicional Feira de Castro. Como é que a cultura é vista por este Executivo? Bom, nós, Castro Verde, havia uma ideia que Castro Verde, antes de nós chegarmos à Câmara, era um concelho com uma agenda cultural muito relevante, e é verdade. E depois procurou criar-se a ideia de que isso tinha deixado de acontecer. Eu acho o contrário, eu acho que nós continuamos não só a fazer o mesmo, mas a fazer muito mais. Nós mudámos foi um bocadinho o paradigma e a ideia passou a ser outra. Nós mantivemos o Entre Danças em entradas, o Festival Primavera no Campo Branco, reduzimos o número de dias, mas mantemos, basicamente celebra o 25 de Abril. E depois as festas de Castro mantém-se. Criámos foi o Sabores do Borrego e o Castro Mineiro, como eu já expliquei, muito ligados ao território e à valorização do território. E com duas áreas fundamentais para o desenvolvimento de Castro Verde. Era isso que eu ia explicar. São exatamente duas áreas que são os setores mais importantes do Concelho e, portanto, o que nós entendemos é que tínhamos que valorizar os setores económicos mais importantes e, com isso, ligar-nos às pessoas por essa via, como já tive a oportunidade de falar. De resto, nós temos um conjunto de atividades e uma agenda cultural muito intensa. E agora temos o Viva o Verão, que decorre desde o primeiro dia do verão até o último dia do verão, com um programa muito variado, sempre ao fim de semana, com música nas ruas. O mês de agosto tem sempre muita cultura nas ruas, nas freguesias, e terminava falando das freguesias, onde nós temos uma visão de um território que não pode ser só a sede do Concelho. Outros lá teriam outra ideia, mas connosco não é assim e, portanto, desenvolvemos um trabalho em permanência em todo o Concelho. Nós, por exemplo, o À Festa, que é uma iniciativa que nós promovemos, do primeiro ao último dia do ano, vai percorrendo todos os lugares, desde os lugares com 50 pessoas até aos 30 pessoas, e, portanto, vamos levando a música, a cultura a todos esses sítios. E essa preocupação que existiu por parte do atual Executivo relativamente às várias freguesias que fazem parte do Concelho, como acabou de referir, ficou-se apenas pela cultura ou mesmo nas outras áreas houve essa preocupação? Houve essa preocupação de entender o Concelho como um todo e há vários exemplos que estão à vista de todos. Eu poderia dizer que neste momento, não estou a falar do mandato, estou a falar neste momento, neste dia,
as principais obras que estão a decorrer. Uma está praticamente concluída na aldeia da Sete, freguesia de Santa Bárbara de Padrões, e outra em São Marcos da Ataboeira, onde estamos a fazer uma obra de requalificação urbana com grande significado. Mas podia, por exemplo, falar de relevados sintéticos em Entradas e em São Marcos da Ataboeira, poderia falar de toda a rede de estradas do concelho. Nós já tínhamos requalificado as duas vias principais, uma de Castro Verde por Casével até a estação de Ourique na ponta do concelho. Tínhamos feito antes a requalificação de Castro Verde para Santa Bárbara de Padrões até à mina de Neves Corvo, e neste mandato, nos últimos meses, no último ano e meio, requalificámos praticamente todas as estradas do concelho, de entradas para o Carregueiro, das Pissarras, da Figueirinha, portanto, em todas as freguesias, com um investimento superior a 1.200.000 euros só neste mandato, em requalificação de estradas. E na totalidade dos mandatos que levamos na Câmara, já investimos cerca de 4 a 4,2 milhões de euros em estradas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer exatamente o princípio desta resposta, que é a nossa visão de um concelho harmonioso e onde todos contam, onde todas as freguesias, todos os lugares, todos contam, e, portanto, não estamos focados apenas em Castro Verde. Caminhamos a passos largos para o final deste mandato. Daquilo que foi feito, podemos dizer que a requalificação da Escola Secundária de Castro Verde é um dos seus maiores orgulhos? Posso dizer isso, por várias razões, não só porque conseguimos um resultado de excelência. O anterior Ministro da Educação esteve no dia da abertura da escola, Tiago Brandão Rodrigues, e disse-nos que aquela escola seguramente era uma das 10 melhores do país. Porque a escola não foi só a requalificação do edifício, neste momento, com ar-condicionado, com laboratórios de excelência, com uma sala multimédia, com tudo o que se possa imaginar numa escola do mais moderno que há no país, mas também, sobretudo, pelo trabalho que deu, porque nós começámos com um financiamento de perto de 900.000 euros para fazer uma escola que acabou com um investimento de 5 milhões de euros. Isto diz muito daquilo que lá foi feito na escola, nos espaços exteriores, e de facto eu até desafio quem queira conhecer e quem gosta da educação e desse meio que visite a escola secundária. É um exemplo esta escola. Visite a escola secundária de Castro Verde, porque é realmente algo que nos orgulha muito. Mas fizemos outras coisas. A zona empresarial de Castro Verde, há mais de 30 anos que o Conselho estava à espera de uma zona empresarial, fomos nós que investimos 2,5 milhões de euros, está praticamente esgotada, neste momento já tem obras a decorrer de instalação de empresas, vendemos 32 lotes para instalação de empresas. Estamos a falar que tipo de empresas, que investimento, que investidores é que batem à porta da Câmara de Castro Verde? As coisas mais variadas, por exemplo, neste momento a obra que deverá estar terminada em outubro ou novembro é a construção de 3 campos de pádel, com um negócio de infraestrutura desportiva, associado também a um negócio de cafetaria, etc. Mas temos também empresas na área das oficinas, da área mineira, de metalomecânica, carpintarias. Temos as mais variadas empresas, os mais variados setores na zona empresarial de Castro Verde. É certo que este processo é muito demorado, porque depois da concluída a obra, só aí é que conseguimos fazer as astas públicas para vender os lotes. Depois de terem os lotes é que os compradores, digamos assim, os novos proprietários, tiveram a oportunidade de começar a fazer os projetos. Fazer projetos é uma coisa muito demorada em Portugal, é muito tempo e, portanto, uns estão a acabar, outros estão feitos, outros já estão submetidos à Câmara. Portanto, é um caminho que se vai continuando a fazer. Mas eu poderia, do ponto de vista daquilo que é a nossa ação, essas duas obras são muito emblemáticas, sim, isso é verdade. A escola e a zona empresarial. Ainda relativamente à educação, gostava que nos fizesse o ponto de situação relativamente à construção da creche e do jardim de infância, que vai nascer mesmo ao lado, ou muito perto da escola secundária, e depois também relativamente à requalificação
requalificação da Escola Básica 2-3, Dr. António Francisco Lasso. São dois processos diferentes. E qual é o ponto de situação? O Jardim de Infância e a creche, temos o projeto concluído, já apresentámos publicamente. Estamos a falar de um investimento com alguma relevância. Estamos também a trabalhar na possibilidade de ter fundos comunitários. Nenhum município consegue fazer sem ter financiamento comunitário. Falamos que é de PRR ou de 2030? Estamos a falar de 2030. Porque o PRR não quis saber de uma creche, é uma coisa que eu acho muito estranha, mas foi o que aconteceu. Dizer que neste momento o processo o projeto está em revisão, ou seja, o projeto estava pronto e agora estamos a fazer a revisão do projeto, que é uma prerrogativa da lei e temos que o fazer. E, portanto, isso já está a acontecer. Nós estimamos que antes do fim do ano consigamos lançar o concurso da creche. Relativamente a António Francisco Lasso, a escola básica, projeto pronto e a mesma coisa, precisamos de financiamento para... Aí estamos a falar de uma escola a funcionar em plenas condições, com todas as competências, precisa de ser requalificada, é um investimento grande, na ordem dos 11 a 12 milhões de euros, mas é alguma coisa que queremos fazer, mas precisamos de ter dinheiro para o fazer. Da educação passemos para a saúde. Há um projeto também, tendo em vista a requalificação do Centro de Saúde e a ampliação do Serviço de Urgência Básica, uma iniciativa que junta à Câmara e também a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. Que passos é que têm sido dados para a concretização deste projeto, que é também de extrema importância para o Concelho de Castro Verde? Bom, isso tem sido outra carga de trabalhos, como tudo em Portugal. A construção... ou melhor, a requalificação do centro de saúde com ampliação do serviço de urgências foi uma luta que tivemos para ter, em primeiro lugar, o reconhecimento da parte do Ministério da Saúde de que era preciso fazer aquilo. Depois, o antigo Secretário de Estado da Saúde, um baixo alentejano, Ricardo Mestre, teve a percepção de que era preciso fazer aquilo e avançámos. Foi identificado, aqui sim, no PRR, financiamento para esse objetivo. Temos um financiamento muito perto dos 2,2 milhões de euros. Lançámos o concurso, o primeiro concurso ficou deserto. Esse é também um problema de muitas autarquias. Neste momento é um problema de muitas autarquias. No caso do Centro de Saúde e da ampliação da urgência, nós aprovámos na última reunião de Câmara um novo procedimento com um reforço da verba. O concurso foi lançado esta semana e temos a percepção que podemos agora ter empresas concorrentes, porque de facto se trata de algo muito importante, não é só para Castro Verde, é para todo o território, toda a área do Campo Branco, porque o centro de saúde não necessariamente, mas o serviço de urgências dá resposta ao Estrela, exatamente, ao Estrela, ao Aldovar, Ourique e a parte de Mértola e às vezes até partes de Lolé, muito de Odmira, de Santiago do Cacém. Portanto, o serviço de urgências tem um número de afluências muito relevante, quase a caminho daquelas que tem o Hospital Distrital de Beja, se me faça entender. Já agora, nesta matéria da saúde, e portanto este é um foco e um objetivo muito estratégico e que entendemos como muito decisivo para o futuro e que tenho a certeza que no próximo mandato vai ser concluído, vai ser executado e concluído, mas neste momento já temos adjudicado e está a começar a obra de construção da extensão de saúde, do posto médico de Casével, que é uma freguesia que curiosamente deixou de ser freguesia, mas que nós temos sempre entendido como freguesia e para além de todas as outras coisas, a estrada, por exemplo, agora está à vista que vamos fazer um novo posto médico, que é uma reivindicação também com alguns anos da própria população. Falemos agora da estratégia local de habitação, António Zé Brito, enquadrada no primeiro direito, Programa de Apoio ao Acesso à Habitação. Que resposta é que tem tido em Castro Verde? Nós tenho em cima da minha secretária no gabinete os projetos para desenvolver 2 processos de habitação. A nossa estratégia é muito apontar para a habitação para jovens. É um projeto em Castro Verde e outro em Geraldes, que é uma pequena localidade a 3 km de Castro Verde. A estratégia local de habitação tem muita bondade, mas eu lamento dizer que do ponto de vista do financiamento, nós não temos nenhum financiamento assegurado para a estratégia local de habitação. E como é que vão concretizar o projeto? E, portanto, é alguma coisa que nós queremos apostar. Eu acho que, tenho a certeza que se nós nos mantivermos na Câmara Municipal,
as questões da saúde, da educação e da habitação e a requalificação urbana são 4 setores decisivos para o próximo mandato. E, portanto, a habitação, desenharemos os termos do financiamento, mas há um caminho para fazer nesse sentido. E, portanto, os projetos estão praticamente terminados. Nós acreditamos que teremos capacidade de executar e pôr em prática esses projetos durante o próximo mandato. Qual é o sentimento quando um autarca se sente quase que amarrado, por assim dizer, dos dinheiros comunitários? Falamos do PRR ou do Alentejo 2020, que já passou, ou o Alentejo 2030, quando há ideias de projetos e depois todos eles dependem de dinheiros comunitários. É verdade, dependendo de dinheiros comunitários, muitas autarquias, Castro Verde, já se lá foi o tempo em que era uma Câmara rica, mas bem identificada em todo o concelho, neste momento não é. Na generalidade das câmaras, quase todas são muito mais ricas que Castro Verde. Os tempos da derrama choruda, da Somincor, também se foram. Nós neste momento temos de devolver derrama à autoridade tributária. E desde que estamos na Câmara já devolvemos mais de 3 milhões de euros de derrama. Portanto, se isto explica bem as nossas dificuldades, acho que para quem é bom entendedor isto explica bem. Quem não quiser entender tem mais dificuldade. Mas nós temos sempre um aperto financeiro e é muito difícil. As nossas ferramentas são essas. Ou, por um lado, fundos comunitários. Como se sabe, neste mandato, os fundos comunitários, o quadro 2030, atrasou-se muito. Ainda assim, atrasando-se muito, eu creio que somos o segundo ou terceiro concelho da Cimbal com mais projetos e candidaturas aprovadas, e temos bastantes, mas mesmo assim estamos a patinar do ponto de vista daquilo que é a chegada do dinheiro. Há algumas obras que estão feitas e não estamos a ser ainda ressarcidos, mas é um caminho que vamos continuar a fazer. No PRR, só as questões da saúde é que fomos contempladas e já as identifiquei as duas. E, de facto, do ponto de vista financeiro, é uma dificuldade. Mas tem sabido aproveitar as verbas. A Câmara Municipal, sim. A Câmara Municipal de Castro Verde tem conseguido aproveitar tanto quanto possível. Como digo, neste momento, creio que se não somos o segundo, somos o terceiro município com mais projetos aprovados de fundos comunitários neste quadro do Alentejo 2030, e isto diz muito da nossa capacidade técnica de fazer aprovar os projetos e também de os submeter necessariamente. Para serem aprovados têm que ser submetidos. E, portanto, temos tido essa capacidade e, aliás, devo dizer que muito mais temos em carteira para fazer candidaturas e para fazer aprovar. Por exemplo, na regeneração urbana temos um grande projeto de investimento de €500 mil em Castro Verde, que resultou, aliás, de um projeto de participação pública que é o Orçamento Participativo. Estamos a falar do Jardim. O Jardim dos Sentidos. Foi uma proposta no Orçamento Participativo cuja ideia nós aproveitámos e estamos a fazer junto ao Centro Escolar Francisco Alegre, no centro de Castro Verde, próximo, aliás, do Centro de Saúde, um investimento superior a €500 mil num novo jardim muito diferenciador e com um projeto muito, muito interessante. O Orçamento Participativo tem sido também uma aposta de maneira a trazer as pessoas, a chamar as pessoas para a participação da vida do concelho. Sim, tem sido muito importante. Nós, aliás, de projetos que já aqui falámos, podia dar exemplos. Este do Jardim dos Sentidos é um exemplo de um projeto do Orçamento Participativo. O projeto de requalificação do Parque de Merendas da Sete é um projeto do Orçamento Participativo. A obra de requalificação em São Marcos da Atabeira, da Rua Gonçalves Correia, orçamento participativo, e podia dar muitos mais exemplos de como o orçamento participativo tem sido um exercício de democracia extraordinário em Castro Verde, também com a capacidade que a Câmara tem tido de aproveitar essas ideias e desenvolvê-las. E depois acaba também por ser certamente motivador para que as pessoas possam eventualmente apresentar propostas, digo eu. Já aqui durante esta nossa conversa falámos desse que é um dos maiores orgulhos deste mandato, que é as obras de requalificação da Escola Secundária de Castro Verde. Vamos agora para o lado oposto. Qual é a maior frustração? Certamente que em 2021 apresentou várias ideias, apresentou um programa aos habitantes do concelho de Castro Verde. Qual foi a ideia ou o projeto que não conseguiu concretizar e porquê? Começava desde logo com as questões da habitação. Sem financiamento é difícil avançar, nomeadamente com a criação de loteamentos e infraestruturas para, pelo menos, disponibilizar terrenos às pessoas.
mas também devo dizer que para Castro Verde não é um problema demasiado grande, porque tem havido respostas de investidores privados que a habitação não está nos nossos primeiros problemas. Mas eu sou frontal e não tenho nenhuma dificuldade em reconhecer que o nosso maior desafio, que não é é talvez um problema grande, mas é sobretudo o nosso maior desafio, é as questões da higiene urbana. Mas eu creio que isso é o que acontece em todo o lado. Mas nós tivemos a oportunidade neste mandato de desenvolver o chamado projeto Porta a Porta, que é um modelo completamente novo, está a resultar. Que está a fazer o seu caminho, mas é a mudança de um paradigma, ou seja, as pessoas habituaram-se a ter as suas respostas de uma outra maneira completamente distinta. E agora estão a adaptar-se, e há pessoas que se adaptam e há outras pessoas que não se adaptam. Isso por um lado. Mas o desafio aqui é grande, porque isto exige muitos meios, exige muitas pessoas e exige uma afinação e um trabalho em permanência muito grande. Se calhar as pessoas que nos estão a ver ou a ouvir dirão assim: então, mas Castro Verde até lidera o ranking da Résia Alentejo e nos últimos 2 meses até se destacou ainda mais relativamente aos municípios que estão a seguir, acho que é Ourique e Beja. É verdade, nós lideramos do ponto de vista da reciclagem, somos líderes e isso é um sintoma daquilo que se faz em Castro Verde. Mas isso não é suficiente para nós temos que fazer mais e, sobretudo, eu acho que no próximo mandato temos que acentuar os termos da organização e, sobretudo, de uma coisa que eu acho fundamental, que é a sensibilização junto das pessoas. Nós não podemos ter pessoas que continuam a agir como se agia há 50 anos atrás, em que vão junto ao contentor pôr colchões verdes, cadeiras, camas, seja aquilo que for, e depositam tudo junto ao contentor, quando a Câmara Municipal disponibiliza serviços e vai a casa gratuitamente buscar essas coisas todas. Mas as pessoas nem se dão ao trabalho de telefonar para a Câmara a dizer: venham cá buscar isto. E, portanto, é uma coisa que temos que melhorar e que eu concordo que temos que melhorar, para além de outras respostas que necessariamente temos que dar. O nosso tempo é limitado e já está mesmo a chegar ao fim. Assim, de uma forma muito telegráfica, António José Brito, já sabemos que a 12 de outubro apresenta-se a votos, naturalmente com o objetivo de conseguir um 3º mandato. Muito sinteticamente, que compromisso é que assume com os eleitores do Conselho? De algum modo, aquilo que já disse, o compromisso é continuar uma linha de competência, de seriedade, junto de todos os castrenses, no sentido de continuar a cumprir aquilo que nos propusemos, que vamos propor cumprir. Já identifiquei as áreas que são decisivas, a questão da saúde para nós é fundamental, a questão da educação, o trabalho na ação social. Castro Verde tem um projeto chamado Castro Verde 21, que é multidisciplinar e que junta a ação social, a educação, a biblioteca, o desporto, e nesse contexto nós levamos equipas a todo o Conselho num projeto que é de facto bastante diferenciador. Aliás, foi premiado já 2 ou 3 vezes exatamente por essa capacidade que tem. Mas depois também, como já não vou-me repetir, mas as questões da habitação e a requalificação urbana, sendo que há projetos para desenvolver. Um deles que nós queremos claramente fazer é a requalificação do Jardim do Padrão, que é toda a zona envolvente da Câmara Municipal. Temos que reforçar áreas operacionais de forma muito significativa e, obviamente, princípio da nossa conversa, queremos manter um nível intenso, articulado em todo o Concelho e não só na Vila de Castro Verde, de uma agenda cultural que seja rica, que seja variada, que não seja elitista. Nós combatemos isso e conseguimos tornar a agenda cultural de Castro Verde uma agenda que contempla todos os públicos. E esta é a nossa ideia, é trabalhar para todos os públicos e, portanto, quem quiser ver, vê, está à vista de toda a gente e creio que é exemplar do ponto de vista do Baixo Alentejo. António José Brito, Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, mais uma vez muito obrigada, foi um gosto. A Conversa Atual está de regresso na próxima semana, naturalmente com outro convidado.